Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta oportunidade, neste fim de dia, que aqui já é noite, já é fim do dia. Mais um dia se passou nas nossas caminhadas, jornadas, nos nossos trabalhos, lares, vidas, na nossa individualidade. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima. Agradecer a presença luminosa do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, e os nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, que nos acompanham, nos iluminam, nos guardam, nos protegem, nos nossos dias, dificuldades, angústias, tristezas. Então vamos buscar essa harmonia e esse equilíbrio, vamos buscar essas forças benditas desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Até nós, até perto de nós, para melhorarmos no que nós tenhamos que melhorar, porque nós sempre temos algo a melhorar. Nós, seres físicos, sempre temos algo a melhorar. E como sempre temos algo a melhorar, nós não somos infalíveis, não é? Nós somos seres físicos. Nós somos seres físicos que estamos em evolução. Estamos ainda, vamos lá, na construção do aperfeiçoamento do nosso espírito. Não é no aperfeiçoamento do nosso corpo físico, não. É no aperfeiçoamento do nosso espírito, na condição espiritual. E nós temos que melhorar em muito essa condição. Dizer que não conseguimos, não, vamos conseguir. Vamos todos nós vamos conseguir. Porque nós, outrora, já fomos muito piores do que somos hoje. Nós, outrora, já fomos muito piores do que somos hoje. Nós, outrora, fomos o que fomos, não é? Hoje estamos aqui. É porque nós conseguimos melhorar alguma condição nossa, condição espiritual, porque aqui a parte física pouco interessa. A parte espiritual interessa em tudo, A parte espiritual interessa, é o que faz a diferença. E nós hoje viemos aqui fisicamente, hoje nos encontramos aqui nestes tempos difíceis, neste mundo difícil que nós poderemos julgar que é difícil, por conta de muita coisa. Uma delas, sempre o julgamento. Pois é. Uma delas, sempre o julgamento. O julgamento está sempre em primeiro lugar, quase. É o julgamento, a crítica e eu sou melhor do que aquele ou do que aquela. Eu sou melhor, eu sou superior. Eu sou superior. Aqui o ser superior, fisicamente, não dá a condição de saber se melhorou mais ou menos espiritualmente. Não dá, porque nós somos físicos. E como nós somos físicos, nós estamos a caminho da evolução. Cada caminhada que nós fazemos aqui, cada vez que nós viemos aqui a este mundo físico, é um melhoramento que nós fazemos. É um melhoramento. E nós, ao melhorar uma décima, já é melhoramento. Agora é assim, quantas vezes mais nós teremos que cá voltar? Pois é, até chegar à total perfeição.
com certeza teremos que melhorar muito. Como eu ontem dizia, frisava, uma parte delas é a vaidade, o ego, o nosso ego, é o julgamento aos nossos irmãos. Nós nesta doutrina, e ainda hoje eu tive reparando, trabalhando, não é? Tenho que trabalhar fisicamente, mas de vez em quando jogo, a toda a hora, jogo os olhos para o celular, para os grupos, dar uma geral, dar uma passagem só para ver o que é que está de novo, o que é que não está de novo. Se fala muito em amor, humildade, tolerância, perdão, mas se vê tanta também mensagem repetida que, enfim, mas isso... Há mensagens aí que circulam de uns grupos para outros, uma vez, 2, 3, 5, 10, 15 dias, um mês, mal, salve Deus. Mas há muita gente que põe aqui nos grupos e na nossa vida, não é? Amor, humildade e tolerância. Mas que na realidade não praticamos isso. Não praticamos isso. Nós queremos a humildade dos outros para nós queremos a tolerância dos outros para nós queremos o amor dos outros para nós. Mas nós somos pouco tolerantes com os outros, nós temos pouca humildade com os outros e nós temos pouco amor por os outros. Às vezes, até por umas coisas tão básicas, pequeninas, se arranja grandes confusões envolvendo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas com o mesmo assunto tão pequenino contra quem quer que seja. Para haver julgamento, crítica, aquela pessoa que está ali, vamos lá, que está ali sendo criticada e julgada por esses mestres e ninfas que se dizem médiuns da corrente indiana do espaço, que falam da boca para fora amor, humildade e tolerância, na realidade é quando estão a criticar mais. Aqui não importa a hierarquia. Porque a hierarquia existe na doutrina. Nós, fisicamente, a hierarquia existe nos nossos lares. Mas o pai tem que respeitar o filho e o filho respeita o pai. Mas muitas vezes nós reparamos que há uma grande falta de respeito para quem quer que seja, que esteja dentro desta doutrina, que às vezes pensará um pouco mais à frente do que o Joaquim, o Manuel, a Maria, e ao pensar mais à frente, ao adiantar certas e determinadas ideias, ao falar certo e determinados assuntos, está a errar. Está a errar porque dizem logo que não é da condição dessa pessoa, desse médium, que não é da condição dessa pessoa estar a dar ideias. É como se fosse um objeto. A maior parte de nós, médiuns, é como se fôssemos simples objetos. Porque não conta nada, não importa nada, não tem qualquer valor, não tem qualquer valor. A palavra, a sintonia, e facilmente são crucificados em praça pública, vamos lá, nestes termos, por julgamentos, pessoas que se intitulam de médiuns. Já viram se Jesus, divino e amado Mestre, já viram se Quatai 108 tivesse esta condição de julgamento, que com a sua clarividência ela tinha certos e determinadas condições
que a nós não nos é concedido. E ela não criticava, ela abraçava a todos, ela queria bem a todos, ela, com tanto carinho, tinha os defeitos dela, tinha. Enquanto ela estava cá no mundo físico, tinha os defeitos dela, tinha as qualidades dela, tinha. Deixou muita saudade quando partiu, deixou. Muita gente fala nos ensinamentos de Águila 4AI-108, de Águila, não é? Muita gente, eu hoje até pus uns áudios nos grupos sobre Águila 4AI-108. Muita gente fala de Águila 4AI-108, dos ensinamentos que ela transmitiu, deixou, da herança, da grande herança que ela deixou a todo o povo jaguare. Porque a herança é de todos, não é só de meia dúzia. Não é só de 15, 20 ou 30, dependendo da sua condição. Agora, com certeza, houve uns, nem todos somos iguais, não é? Uns são mais altos, outros são mais baixos, uns moram mais perto do templo, outros moram mais longe, uns são bem vistos por o adjunto, outros são mal vistos, porque o adjunto não gosta deste ou daquela, ou deste ou daquele ou daquela, começa a mandar faíscas para todo lado. É a Aponara também que começa a criticar as suas não, salve Deus, essas cortes benditas, o povo dessas cortes, e acima de tudo esse povo, esses médiuns, mestres, ninfas, começam nestes tempos do amanhecer a andar insatisfeitos. Começam a procurar soluções para a vida de cada um debaixo da sua mediunidade, porque a mediunidade não é uma obrigação, não. A mediunidade não é uma obrigação, mas é uma objetivação para conosco, é uma melhoria para conosco, porque se nós não exercermos a mediunidade, aquele médium que é médium, se não exercer a sua mediunidade, dá em não andar bem, dá em não ter paciência, dá em não ter condições para estar bem, dá em não olhar aos outros, atender a quem quer que seja, até na própria família, para estar bem. Só mesmo utilizando a mediunidade. Ora bem, a mediunidade, como eu sempre digo, nós somos médiuns 24 horas. Há médiuns, há médiuns, há templos fechados, há mais de 3, 4 meses. Imaginem o que é um médium que entrou na corrente indiana do espaço, entrou nos templos do amanhecer por conta da sua mediunidade, por conta do seu karma, por conta da sua herança transcendental, por conta de uma grande condição transcendental e mediúnica. Os nossos flexos na altura, que não eram iniciáticos, mas nós já tínhamos a condição de médium. Médium, tem a palavra com ele, é médium. É aquele ser que tem a condição de entrar em contacto com o mundo etérico, o mundo espiritual, mesmo antes de entrar nos templos do amanhecer. Mais uma vez, sempre, Chico Xavier não entrou em contacto com milhares de espíritos, psicografando, não tinha um mentor dele, milhares de médiuns neste planeta que não estão filiados a nenhuma corrente, a nenhuma doutrina, são médiuns. Eles têm que manipular as energias. Eu conheço médiuns fora da corrente indiana do espaço. Conheço pessoas, médiuns, que não estão na corrente indiana do espaço. São médiuns.
Aqui não é só médium quem está nos templos do amanhecer, não, porque como eu sempre digo, eu antes de vir eu já era médium, continuo médium aqui nos templos do amanhecer e se amanhã sair, continuo médium. Deixe de ter contacto com o mundo espiritual. Isto é só um exemplo para vós aí desse lado também, porque esta conversa vai direcionada aí a esse lado. A pessoa vai captar para si. Se eu sair daqui dos templos, eu deixo de manipular, eu deixo de, vamos lá, manipular, deixo de entrar em contacto com o mundo espiritual, porque a manipulação é o contacto com o mundo espiritual. O médium é o contacto com o mundo espiritual, das mais variadas formas, E 3, 4 meses, templos fechados, é muito. Quer seja homem, quer seja mulher. E aqui nos templos do amanhecer prevalece muito a crítica. Há médiuns que vão fazer a sua prece, com a sua chave, com o canto, incorporam do nada. Ainda hoje estava falando com alguém que do nada estava se retraindo, estava mal, estava mal, até que houve uma altura que não aguentou, que teve que dar passagem, manipulou, melhorou. Mas por este planeta afora, quantos médiuns, eu já falei isto até 2 ou 3 vezes, quantos médiuns, quantas centenas de médiuns não têm que jogar mãos à manipulação das energias para melhorar a sua condição física, condição familiar, condição no trabalho, no emprego, nos relacionamentos, com amigos, com pessoas conhecidas, amigos. Há centenas e centenas de médiuns, quer seja homem, quer seja mulher, que têm que recorrer desta condição da manipulação, porque nem toda a gente mora perto nem de um templo grande e nem do seu próprio templo. Eu, por exemplo, moro a 130 quilómetros e há médiuns que eu também, por exemplo, do Brasil, que moram até mais longe, que apanham 2, 3 transportes, mas acontece que esses templos estão fechados há 3, 4 meses. Ou porque é pronto-socorro, ou porque é no primeiro estágio, segundo estágio, enfim. Cada um terá a sua condição, não é? Agora, o que é certo é que hoje, ouvindo um áudio, não é? Um áudio que eu adoro, que eu amo, um áudio que eu não vou lá comentar mais nada, porque, enfim, ouvindo um áudio, eu fiquei pensando seriamente sobre a nossa condição de médium. A nossa, porque eu também estou no mesmo barco. E a minha mediunidade, eu antes de vir para os templos do amanhecer, quando eu não manipulava as forças, o que é que acontecia? Primeiro, nem estava capacitado para fazer estes áudios. Segundo, estava aqui, por exemplo, caía. Estava jantando, almoçando, caía para o lado. Estava na rua conversando com alguém, de repente, chão. Ia parar ao hospital por conta de não manipular as energias, as forças da mediunidade. Porque as forças, como eu disse esta tarde, nós temos uma fila enorme. De tudo o que é bom e também negativo. Nós temos também coisa boa na nossa vida, na vida de cada um. Nós temos muita coisa boa. Mas o ser físico tem tendência a piorar, a estragar
e a complicar para os outros se darem mal. Porque quem tem a faca e o queijo na mão, que corta à sua vontade, está bem. Mas dizer assim, não pode manipular, não pode. Mas hoje falando com alguém do qual me disse que, enfim, que se encontrava bem agora na altura, que se encontrava bem, que teve vendo uns vídeos meus que lhe fizeram muito bem, ora bem, estes vídeos, além de poder ser de pouco esclarecimento, sempre leva a algum esclarecimento a algum lado. A algum recanto ele vai levar o esclarecimento. E o esclarecimento, o maior esclarecimento está na nossa consciência. Essa é a grande questão. Porque, por exemplo, eu faço parte, voltando aqui agora a grupos do WhatsApp, eu faço parte de vários grupos doutrinários, não é? Que se denominam doutrinários. Faço parte de vários grupos. Todos eles dizem, quando aparecer lá um questionário para que não se pode incorporar em casa, por exemplo, que é proibido incorporar em casa, aparecem logo 3 ou 4 áudios, vídeos de Tia Neiva, áudios, aquilo então chove áudios de todo lado de Tia Neiva, porque é proibido incorporar em casa. Eu já tenho dito aqui com todo o respeito, e com todo o respeito, salve Deus, com todo o respeito mesmo, por Águila 4i108. Mas quem conheceu Tia Neiva? Eu não conheci. Por isso vou falar só o que li, o que escutei, enfim, e o que vi em vídeos pequenos, enfim. Segundo relatos, Tia Neiva incorporava, eu já tenho dito isto aqui várias vezes, para chegar a esse lado, a essa pessoa que está a ver este vídeo, incorporava em qualquer lado. E além disso ela tinha também clarividência. Nós somos também bons, porque nós somos escurividentes. Também é uma condição boa, ser escurividente. Mas ela incorporava em qualquer lado. E segundo, eu também já li, é proibido incorporar em casa. O local certo é nos templos. Graças a Deus. O local para curar os doentes também é no hospital. Graças a Deus. O local certo para prender quem se fez, quem prejudicou a sociedade é nas cadeias. Pois é. Mas acontece que os hospitais estão cheios. Há muito doente se tratando em casa. Há muito doente que se trata em casa, que vai às consultas e trata-se em casa da doença física. Há muito preso que apanha uma liberdade condicional, apanha uma precária, uma licença para vir a casa e está preso. Nos registros está preso. Hoje existe o preso em casa, o preso domiciliário. Está preso, mas está de pulseira eletrónica, que pode ir para qualquer lado. É só tirar, quem sabe, não é? Porque isto há gente capaz para tudo, deixar a pulseira em casa e vai para qualquer lado. O que quer dizer que o médium só pode manipular nos tempos, por conta de abrir certos e determinados portais, chamar certas e determinadas entidades,
enfim, eu já li de tudo, já ouvi muita coisa nestes grupos, já li, nunca comentei nada sobre essa matéria, nunca comentei nem comento nada sobre essa matéria, mas já ouvi tanta e tanta coisa, mas aqui estamos a esquecer aquele médium que está doente. Doente porquê? Porque não está a manipular. A doença é a manipulação. Mas se os templos estão fechados, como é que resolve essa situação? Vai ao médico? Como eu já ouvi, vai ao médico? Chega lá, doutor, eu estou doente mediunicamente. Porque não estou a manipular as forças, as energias recebidas dos mundos etéricos, dos mundos espirituais, das condições da minha sintonia. O médium diz logo, este homem, esta mulher está doente, está doido. Psiquiatria. Chega à psiquiatria, se calhar encontra um psiquiatra ainda mais doido do que ele ou do que ela. Porque como nós, isto é... Está aqui o nosso irmão da Espanha, o Luís Vilamaior, pessoa do qual eu tenho o maior respeito, carinho, do qual eu sou muito, muito, muito amigo, é psiquiatra. E isto não é, eu conheço bem, falamos muita vez, conheço bem, isto não é tirar o zelo que ele tem por a profissão dele. Mas a maioria dos psiquiatras é tudo, parece que lhe falta uma quarta-feira. Não é? Chegamos lá, o médico empurra uma medicação ali de elefante, de cavalo, como se costuma dizer. A gente toma 2, 3 comprimidos, quando vem ao fim de uma hora, parece um zombie. Vai-se complicando, acelerando a doença, vai alterando a medicação, vai aumentando a dosagem, mas logo não dá conta. E onde poderia ter resolvido isso como? Com a manipulação. Quando alguém diz não pode, não é proibido, para já na minha casa mando eu. Primeiro ponto. Na minha casa mando eu. Da porta para dentro só entra quem eu quero. Nem que seja a autoridade. Não entra da porta para dentro se eu não disser pode entrar. Porque eles, se não trouxeram mandato judicial, não entram. Pedem para entrar. E eu, se disser não entram, não entram. Como é que alguém, foi o que eu disse, aqui não é fazer às escondidas, aqui não tem que fazer nada, não tem que manipular às escondidas de ninguém, porque se estiver com fome em casa, ninguém lhe vai levar nada, se estiver com falta de saúde, ninguém lhe vai levar dinheiro para medicamentos, se estiver com falta de comer para dar aos filhos ou para pôr na mesa, ninguém lhe vai levar nada, nada. Há tantos peditórios, mas não é para dar a ninguém, para levar a uma família pobre, ainda não vi. Eu ainda não vi. Já vi centenas e centenas e centenas de peditórios. Dizer que está errado? Não. Estão a pedir. Cada um dá aquilo que pode. Ninguém está a exigir nada. Graças a Deus. E muitos até são de uma bem-valia. Por exemplo, aquele espaço Marabô. Eu aplaudo. Eu aplaudo. O cantinho Marabô daquele povo. Estão a lutar e a trabalhar para arranjar o cantinho deles, para ajudarem, até segundo percebi quem vem de fora. Mas o chapéu não serve em toda a gente. O chapéu não serve em toda a gente. E para não servir de exemplo a este povo Marabô, eu estou a citar este povo. Isto não serve para eles, com todo o respeito. Tanto a este povo, como ao seu adjunto, como a este grandioso ministro. Agora, há tantos peditórios, vê-se... Vê-se tantos peditórios, tantas coisas a pedirem, que até vão diretamente nos particulares de cada um.
Mas eu ainda não vi um peditório para se juntarem, para pedirem, para levarem comida àquela gente, àquela família, ou para irem ajudar o Manuel, o Joaquim, o Zé da Tasca, a Maria, a Luísa, para comprarem medicamentos porque ela está precisando, necessitada. Mas para criticarem, porque manipulou em casa, sabem criticar. E então aquela pessoa, aquele médium, foi ao médico, ao psiquiatra. Então é que arranjou uma doença boa. Então ali é que ele arranjou um belo 31. Porque já se meteu nas mãos do médico. Porque não há médico nenhum. Não há, eu sei por experiência. Podem dizer, quem quiser pode dizer, por falta da manipulação, vá ao médico. Eu sei por experiência. O médico não vai ajudar em nada. Nada. Eu sei por experiência. Isto não é coisa que eu li em livro. Não foi filme que eu vi. Não foi áudio que eu ouvi de ninguém. É experiência minha. Por falta de manipular, ir a um médico físico não adianta. Porque só vai complicar. Vai complicar. Aí vai complicar mesmo. Porque é como quando a gente leva um carro à oficina. Se a gente vai lá com uma coisinha, o mecânico arranja logo mais 2 ou 3 coisinhas para a gente gastar mais um gravetezinho, mais um dinheirote. Oh, Sr. Manel, olha, tem falta disto. Oh, Sra. Maria, tem falta daquilo, tem falta assim. Veja lá, pode acontecer isto, aquilo. Arranjam logo para esticar. E o médico é o mesmo. Se nós formos um médico, se eu for um médico, eu sinto-me bem. Se eu for um médico, ele arranja-me aqui uma série indeterminável lista de doenças que, embora eu conheça o corpo humano, eu conheço o corpo humano por dentro e por fora, eu conheço, sei como ele é composto, sei como ele é feito. Agora, eu não conheço a parte mediúnica. Eu vi muito, salve Deus, eu vi muita gente aberta ao meio, vi todos os órgãos. Desde as mais idades que vocês pensem, desde as mais atrocidades de morte que pensem, desde as mortes mais horríveis, desde as mortes menos horríveis, nesta condição física, eu já vi de tudo um pouco. Conheço bem o ser humano por dentro, quer seja homem, quer seja mulher. Conheço bem cada órgão, cada partícula, cada por dentro e por fora. Agora, dos milhares de corpos que eu vi abertos, eu nunca vi lá a mediunidade. Não sei onde é que se mede, onde é que estava a mediunidade de cada um. Não sei. Nunca fiquei sabendo. Como é que se via a mediunidade. Há uma parte aqui do nosso cérebro, que isso eu também sei, não é? Que eu não vou salientar o que é, que temos aqui uma glândula, não é? Que gera uma secreção, enfim, denominada de DMT, enfim, isso é outra história. Eu sei, já vi essa glândula, conheço, já vi centenas de vezes. Agora dizer que vai ao médico para curar, para melhorar da mediunidade, não. Porque o médico físico não cuida disso. Os templos estão fechados, como é que melhoram? Há pessoas vivendo perto de templos grandes, denominados grandes, e que, se não for a manipulação, não melhoram, não ficam bem. Dizer quem é? Pois eu não vou dizer quem é, não é? Com certeza que não. Agora, que faz bem? Faz. E o resultado disso é cada um de vós, que já aconteceu isso nos vossos lares. Se não ficaram melhores. Depois dessa manipulação. Dizer assim é errado. Eu, salve Deus, respeito muito a doutrina, respeito muito os nossos mentores,
respeito muito os ensinamentos de Quatai 108, respeito muito a doutrina de Pai Seta Branca, de Pai João de Enoque, do Mestre Jesus. Do Mestre Jesus. Respeito muito, com todo o amor, todo o carinho. Me dedico e me tenho dedicado e me dedico a ela quase. Não é bem, porque nós também temos a minha vida física, mas vamos ver, eu quase que me dedico 24 horas por dia à doutrina. Inclusivamente foi por causa da condição de médium, que eu tive que deixar a minha condição, a minha profissão, vamos lá. Foi por conta da condição de médium, por conta do mundo espiritual. Mas isso é outra condição, isso é outra história. Agora, qual de vós que não manipulou em casa e que não ficou melhor? Não deve haver nenhum. Com certeza que todos ficaram melhor. Agora aqui tem uma questão. Para não sofrerem vibração, para não sofrerem críticas, para não sofrerem julgamento, não têm que contar a ninguém. Isso fica no agregado familiar. Eu, por exemplo, sei de XN de condições dessas. Porque as pessoas, os médiuns, mestre, ninfa, têm total confiança em mim que me contaram. Contaram antes dos problemas, contaram antes das condições, enfim, há mestres e ninfas que há muito tempo que nós conversamos. E eu nunca aconselhei a fazer o que quer que fosse, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Agora, quando isso acontece com algum mestre ou ninfa, pessoas do qual conseguiram ter a total confiança em mim e eu respeito, e da minha boca não sai para ninguém, com certeza que não sai para ninguém, porque não sai mesmo. Todas essas pessoas melhoraram. Mas o que eu aqui há tempos fiz um vídeo, fica logo na mente de cada um, é a palavra proibido. Proibido. Ir aos templos é bom. É bom. Nós pertencermos a algum lado é bom. Eu conheço pessoas que gostariam de pertencer aos templos, que não pertencem aos templos porque foram expulsos. Porque foram expulsos. Porque foram mandados embora. Eu ainda não dei notícia de ninguém ser expulso de uma igreja, por exemplo. Eu nunca dei notícia de ninguém ser expulso de uma igreja. Nunca dei. E eu até falo muito com o padre. Sabem? Falo muito com o padre. O padre é um homem como eu. Tem que o respeitar, não é? A posição dele de ser padre, de ser um servo tal como nós somos, de Deus, porque nós somos uns servos de Deus, de Jesus divino e amado Mestre. Um padre não é diferente de nós. É diferente porque tem uma paróquia, é uma paróquia, tem que se regir por as leis da igreja, não é? Mas eu até sou muito amigo do padre. Falo muito com o padre. Encontramos muita vez. Conversamos muito. Gosto de falar com ele. E nunca dei notícia de ninguém ser expulso, por exemplo, de uma igreja. Nunca dei. E dos tempos do amanhecer, quando há interesses, quando há interesses, expulsam mestres, ninfas. Quando há interesses, mandam embora, escorraçam mesmo, inclusive empurram mesmo para outros templos, para outros ministros, certo e determinado povo.
quando não há interesse monetário, quando aquela pessoa não tem condições para ajudar monetariamente, começa a ser julgada, começa a ser maltratada, começa a ser empurrada para fora do templo, para outro templo. Mas eu nunca dei notícia da Igreja Católica expulsar quem quer que fosse. Dos seus fiéis. A Igreja Católica já tem tirado alguns padres, já. Mas quando esses padres são tirados da Igreja, expulsos, já o povo sabe todas as atrocidades que esse padre cometeu contra a humanidade. O mesmo se passa nos tempos, aqui na nossa doutrina. Na nossa doutrina. A nossa doutrina, ela é crística, ela é de amor, humildade e tolerância. Mas o amor, a humildade e tolerância é só bonito, é estar aqui no papel. Aqui no papel, amor, tolerância e humildade. Eu não estou lendo porque eu não tenho óculos. Estou fingindo que estou lendo. Amor, tolerância e humildade. É muito bonito. Eu fecho o livro, esqueci tudo. Está aqui à minha frente o Manuel, o Joaquim, a Maria, a Luísa, começa a dar pontapés e coices, que é para se afastar, quanto mais longe, melhor. E aquele médio, aquele mestre, aquela ninfa, voltando aqui ao mesmo assunto, dos tempos fechados, fica doente, realmente fica doente. Fica doente, começa a ter dor de cabeça, começa a ter vários sinais mediúnicos que lhe causam desconforto. Causam desconforto esse que, sei de condições de pessoas que pediram aos adjuntos para ir aos templos, e o adjunto vai lá quando lhe apetece e para quem lhe apetece, e para outros não vai porque não tem vagar e está fechado. Mas todos são médios, todos são mestre e todos são ninfa. Resumindo e concluindo, o que é que dá? Dá que tem que manipular em casa. Acabou a proibição, porque na realidade manipularam em casa, melhoraram. Dizer, abriu um portal, abriu isto, fez aquilo outro, fez daquela maneira. Qual de nós, fisicamente, é que tem essa condição de dizer o que é que fez ou o que é que não fez? Quem é que tem condição aí, fisicamente, quem é que, aqui que veja este meu vídeo, tem a condição fisicamente de me dizer que portal é que eu abri aqui, ou que condição é que eu puxei aqui para a minha casa, que condição é que eu puxei para o meu lar, que condição é que eu não trago já agarrado ao meu karma, porque aqui a condição do meu karma, a minha herança transcendental, tudo é um peso, tudo é um peso. Tudo pesa na balança, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, tudo pesa. Não é só a questão mediúnica. As nossas cobranças, as nossas dívidas do passado, dizer é proibido, está certo. Agora, cada um é livre, senhor, de utilizar dentro do seu livre-arbítrio esse proibido ou não, porque tem a sua condição mediúnica. Os doentes realmente se curam, tratam no hospital, mas há muito doente se tratando em casa. Há doentes que foram operados ontem, hoje vieram para casa, continuam o seu tratamento em casa. Por que é que esses médios não podem fazer o seu tratamento em casa? Tem que haver logo esse julgamento, essa crítica, afundando cada vez mais e espezinhando aquele mestre, aquela ninfa, por altas hierarquias. Por pessoas que se dizem altas hierarquias. Só porque soube que um componente seu manipulou em casa, é maltratado. É maltratado. Salve Deus. Onde é que está o amor, a humildade e a tolerância mesmo? Onde é que está mesmo a humildade e a tolerância?
dentro da corrente indiana do espaço, onde existe questões monetárias, quem paga mais, onde existe quase a lei do olho por olho, dentro por dentro, onde existe a crítica, o julgamento, onde existe a vibração contra este ou contra aquela. Porque existe muita vibração. Existe. Poderei dizer que se calhar não chega a uma centena. Não chega a uma centena. Mas as pessoas, os médiuns que eu sei da boca deles, e eu respeito, e eu não irei citar o que quer que seja em lado nenhum, em tempo algum. Esse segredo fica enterrado aqui. E quando eu algum dia pensar em abrir a boca para falar em alguém, que Deus me leve logo. Que Pai Seta Branca me encaminhe logo a caminho desses mundos espirituais, para eu nem sequer abrir o trombone para dizer o que quer que seja contra alguém. Contra alguém. Porque eu sou logo o primeiro a levar com a batida no peito. Porque eu não vou criticar, porque eu faço o mesmo. Dizer assim, vou ao médico, como eu já ouvi. Agora, eu conheço as condições do médico, sei que não me melhoram a minha condição mediúnica. Vou ficar de braços cruzados? Eu tenho que trabalhar fisicamente, tenho que ganhar o meu sustento, porque se eu não tiver, ainda ninguém se ofereceu para me dar o que quer que fosse. Nem um bocado de pão duro, nem um copo d'água. E por esse Brasil fora, que também está um caos, há tanto peditório para tanta coisa, que eu sei neste momento que eu ainda não vi um peditório para comprarem uma cesta básica e irem levar à casa daquela família, porque não tem nada que comerem. Juntarem um dinheirinho para irem à farmácia com o Manuel ou com a Maria comprar medicamentos porque está na cama, não tem dinheiro. Mas se calhar, como eu já disse aqui outro dia, se calhar de algum lado choveu uma mensagem a pedir um donativo para este templo ou para aquele templo, para fazer isto ou para fazer aquilo. Onde o coitado está sem almoçar, sem jantar, sem tomar pequeno almoço, sem pagar água, sem pagar luz, sem pagar a renda de casa, família não tem nada a comer e pronto. E aqui começam as vibrações negativas contra quem quer que seja. Onde é que está o amor? Aqui é a vaidade que interessa, é a vaidade. A vaidade é um grande defeito nosso. O julgamento, Jesus divino e amado Mestre disse na praça pública: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Qual de nós, eu ponho no meio de vocês, qual de nós não tem falhas? Qual de nós não tem pecados? Qual de nós não tem dívidas cabeludas? Qual de nós não tem cobranças para liquidar? Qual de nós não fez já de tudo um pouco, escondidinho ali com o tapete, para agora estar criticando? Há muita gente aí que eu todos os dias vejo, escuto, ouço, leio, enfim, que não é bem aquilo que aparentam, sabem? Não é bem aquilo que aparentam. Há muito boa gente por aí que não é bem aquilo que aparentam ser, porque no escondidinho, no escuro da noite, há muita lebre escondida. Eu não sou santo. Não sou. Nem nunca fui. Não tive vocação e não tenho vocação de ser santo. Inclusive, o meu mentor até diz que o meu espírito que é um pouco rebelde ainda.
Eu digo outro dia, há pouco tempo ele disse, salve Deus Pai João, um pouco não muito, veja lá se vai domando, eu até lhe disse, veja lá se vai domando aqui este meu espírito, que ele é rebelde. Ele riu, deu uma risadinha, com todo o carinho, com todo o amor, riu, e ele só não faz aquilo que puder, mas o livre-arbítrio tenho eu. Há muito boa gente que prega nestes meios de comunicação social a humildade, a tolerância e o amor, e não é isso que pratica. Não é. É o ego, é a vaidade, é a ignorância contra o seu irmão, criticando. Automaticamente que eu me dispuser a criticar quem quer que seja, por exemplo, num vídeo destes, se eu me dispuser aqui a criticar quem quer que seja, porque eu não estou criticando ninguém, eu estou a falar no sistema que há. Se eu me puser aqui a criticar quem quer que seja, automaticamente eu não estou a ser melhor que essa pessoa. Não estou. Não estou. Por isso, como eu nunca critiquei nestes à volta de 500 vídeos que eu tenho, à volta de 500 vídeos, mais coisa, menos coisa, se calhar até passa já um pouco, 500 vídeos que eu tenho, eu ainda nunca, em nenhum vídeo eu critiquei quem quer que seja. Dizer assim, não tenho motivos. Tenho motivos de criticar, tenho motivos contra alguém neste planeta. Tenho. Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja... aqui não importa. Sol, lua, não importa. Dizer assim não tem motivos. Tenho. E se eu não os tiver, eu arranjo. Porque há muita gente que critica os outros, não tem motivo, mas arranja. Arranja um motivo para criticarem. Para poder criticarem. Porque a vaidade, o ego, está a falar mais alto. Automaticamente, quando alguém se dispõe a ir a um meio de comunicação onde estão 100, 200 pessoas criticarem quem quer que seja, automaticamente essa pessoa não está a ser melhor do que a outra. Voltamos aqui à parábola do Mestre Jesus. Sempre. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Pois é. Pois é. Eu sou português. Minha nacionalidade é portuguesa. Nasci em Portugal. Amo a minha nação. Amo a minha bandeira. Mas contra a minha bandeira nacional foram feitos muitas coisas que não são de dignificar um país. O mesmo aqui eu digo do Brasil. Vocês são brasileiros. Também aqui na Espanha, o Luís é espanhol. Na Suíça, são suíços. Cada um nas suas nacionalidades respeita a sua bandeira, a sua nação, com todo o amor, todo o orgulho, todo o carinho. Mas há muita gente, houve muita gente, e ainda há, dos diversos países, que faz pouco de uma nação, faz pouco de uma bandeira. Uma bandeira, dizer assim, é um símbolo de uma nação. Qualquer nação tem o seu símbolo. Esse símbolo é de muito sacrifício, luta, trabalho, guerras que se travaram ao longo de centenas de anos, desencarnes, guerras, amor, ódios, raivas, até que se formou os países. A nossa doutrina é o mesmo. Há 113 doutrinas. A nossa doutrina, ela não é única, mas ela precisa do respeito. O respeito é nós nos respeitarmos uns aos outros. Porque todos os brasileiros
respeitam a bandeira do Brasil. Todos os portugueses respeitam a bandeira de Portugal. Todos os espanhóis respeitam a bandeira da Espanha. Todos os suíços respeitam a bandeira da Suíça, de Inglaterra, da Holanda. Agora, eu, porque sou português, respeito a minha bandeira, não vou pisar a bandeira do Brasil. Não, respeito. Ou a bandeira da Espanha. O mesmo é a nossa doutrina. Porque o nosso irmão, a nossa irmã, fez algo de errado. Errado não. Algo dentro do seu livre-arbítrio. Terá que ser julgada na praça pública. Terá que ser julgado na praça pública. Crucificado, morto logo e enterrado. Onde é que está o amor, a humildade e a tolerância? Salve Deus! E ainda por cima de pessoas que se dizem de bonzinhos, se intitulam de bonzinhos. Mas esta é a nossa condição. Esta é a nossa condição e eu, meus irmãos, minhas irmãs. As bandeiras dos nossos países, foi um exemplo. É um exemplo. É um exemplo das nossas doutrinas. Qualquer país tem o seu símbolo. Qualquer doutrina também tem o seu símbolo. O nosso símbolo é amor, humildade e tolerância. É esses ensinamentos que os nossos mentores dizem, transmitem. Nos transmitem a nós. Salve Deus. Nos transmitem a nós. Amor, humildade e tolerância. Paz, harmonia e equilíbrio. Não diz lá julgamento, não diz lá criticar, não diz lá vibração negativa, não diz lá para desarmonizar, não diz lá para o que quer que seja. Não. Nós é que se achamos melhor que o outro e então vamos buscar mais 10 ou 20 para o meu lado para ir dizer mal daquele, para criticar aquele ou aquela, para rebaixar aquele médio. Porque ele estando rebaixado, eu é que fui buscar aqueles 5 ou 10 para o meu lado, eu fico inchado, eu fico peito inchado. Eu cresci logo mais meio metro, 1 metro. Será? Será que cresceu? Pois é. Deixo isso no critério, na condição de cada um. Cada um é como cada um. Agora, uma coisa eu digo. Eu, quando estiver com sinais de doença mediúnica, eu não vou ao médico físico. Isso eu garanto a quem quer que seja. Eu já percorri anos. Eu tenho anos nessa condição. Trabalhei durante muitos anos na área da medicina. Sei o que é isso. Sei o que é a doença mediúnica. Sei o que é tudo isso. Já conheço bem o corpo humano, sei a condição, sei a nossa condição. Basta saber a minha para saber a vossa. Vocês são igual a eu. Pode haver mais ou menos mediunidade, mas isso é outra questão. Agora nós somos todos iguais, porque todos somos filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos sendo protegidos, guiados pelo Mestre Jesus, estamos na escola do Mestre Jesus, somos filhos do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai. E o grandioso Simiromba não abandona filho nenhum nem filha nenhuma. Não importa o que o ser físico diga, salve Deus. Agradecendo a Deus Pai, a Jesus, à Virgem Santíssima, à espiritualidade, aos nossos mentores. Por esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus. Está bem, salve Deus.